Oi, eu sou a Carol Slan e hoje eu tô aqui para mais um vídeo de Higurashi. No vídeo de hoje eu vou falar de um dos meus personagens favoritos, que é o Akazaka. Ele não aparece muito em Higurashi Go, só ali numa parte pra atacar a Rika. E a história dele não foi muito construída em Go, né? Até porque já tem a história dele nas temporadas antigas, então eles botaram algumas falas ali que davam uma resumida do que foi a história dele com a Rika, de como ele conheceu a Rika. Mas eu acredito para quem não viu os antigos ficou confuso ou então não ligou muito para ele porque a história não foi muito aprofundada. Eu vou comentar os capítulos que ele aparece. Ele aparece num capítulo em 2006, na temporada de 2006, que é quando ele conhece a Rika e tal. E a gente tá na época da Guerra da Represa, quando ele vai até Hinamizawa e alguns fatos acontecem que levam ele até lá e é onde ele conhece a Rika. E tem um outro capítulo também, que é de Higurashi Kai, na temporada de 2007, onde é um episódio, no caso, narrado totalmente por ele. E esse episódio seria uma continuação do capítulo da Arena, esse último capítulo da temporada de 2006, que eu comentei no vídeo anterior, o capítulo Reparação, que onde a Arena aparece como assassina, onde ela deixa as crianças refém no colégio e tal, tem aquela luta com queijo no telhado. Eu vou deixar o card aqui do vídeo, onde eu contei sobre esse capítulo, expliquei esse capítulo. E esse episódiozinho da Akazaka que eu vou falar de 2007 é como se fosse uma continuação desse capítulo, então já acho, se você quiser entender direitinho, acho que vale a pena conferir o vídeo anterior primeiro para poder conseguir entender. E é isso. O Akazaka tem sido pra Rika ali como um grande protetor dela. Ele não tá em todos os fragmentos, né, ali em Hinamizawa, mas quando os fragmentos que ele está, sempre foi um grande aliado dela. Por isso ela fica tão feliz quando vê ele em Higurashi Go, mas acaba que dá tudo errado por conta das coisas que a Satoko tá fazendo. Então eu vou contar um pouquinho como foi a história dele para vocês poderem entender. E nesse capítulo também a gente consegue entender o porquê que o projeto da represa foi interrompido. A gente escuta muito falar sobre a guerra da represa e tal, as coisas que aconteceram lá, e que os moradores de Hinamizawa ganharam a guerra, né? A manifestação, e conseguiram evitar a construção da represa. Nesse capítulo explica porquê e a gente consegue ver ele se passar todo no ano onde começa mesmo essas manifestações. Em 1978, quando criaram esse projeto da represa, os moradores de Hinamizawa começaram a contestar, porque eles não queriam, como vocês já sabem. Porém, há um sequestro. O neto do ministro responsável pela construção, ou o ministro que seria o maior apoiador dessa construção da represa, é sequestrado. Um menino de acho que uns 7 anos, mais ou menos, 6 anos. E onde a gente tem, então, apresentando o Akazaka. O Akazaka é um policial federal de Tóquio que é chamado, então, para essa investigação do sequestro do ministro. E eles começam a fazer a investigação de modo secreto, sem que ninguém saiba, porque por ser o neto do ministro, eles não querem que a mídia saiba, então chamam assim alguns policiais só e dividem em algumas missões. A do Akazaka foi investigar Hinamizawa. Eles têm isso como uma possibilidade muito remota de só para te descartar mesmo, de que talvez alguém de Hinamizawa fosse responsável pelo sequestro do menino. Mas eles ainda assim mandam a Akazaka para poder tirar todas as dúvidas, mas eles não acreditam que Hinamizawa tenha nada a ver com o sequestro. Mas como o comitê ali deles fez uma petição contra, né, a construção, pedindo que parassem com a construção, eles acham que pode ser um possível suspeito, então para descartar essa possibilidade eles mandam só o Akazaka. Para investigar e sentir como que é a cidade e ver se tem algum vestígio de que eles saibam que eles estejam por trás do sequestro. O Akazaka tem uma mulher que está grávida, né? A mulher dele está grávida no hospital, já bem perto da criança nascer.
e por algum motivo que não é explicado, ela já está internada no hospital, provavelmente por alguma complicação, e ele tem que sair de lá então e ir até Hinamizawa para cumprir essa missão dele. E lá passa algumas ceninhas assim, dele se despedindo dela e ele olhando a foto. Então a gente conhece ela por essas cenas. E chegando lá, Hinamizawa, ele encontra logo com Ishii, né, que seria o policial ali mais próximo de Hinamizawa, já que ele atua ali na delegacia de economia, que é a cidade vizinha. Então, ele não conta também pro Ishii que ele tá lá para investigar esse sequestro. E o Ishii acaba contando já das 3 grandes famílias de Hinamizawa, que os Sonozaki são quem mandam realmente, apesar de o cargo de chefe da cidade ou de prefeito tenha ficado com Kimiyoshi. Quem manda, na verdade, é Ryo Sonozaki. Então ele explicou um pouquinho do sistema das 3 grandes famílias para ele. E chegando em Hinamizawa, então, ele contratou um morador para ser uma espécie de guia dele pela cidade, que ele diz que é um turista que quer conhecer, que viu na internet que lá tem paisagens muito bonitas e quer conhecer. Chegando lá, então, em Hinamizawa, ele encontra a Rika, num ponto de ônibus, que também já passou em alguns outros capítulos, acho que Conversas da Arena com o Satoshi. Nesse ponto de ônibus, a Rika tá ali dormindo, e ela é bem pequenininha, 78, ela deve ter 5, 6 anos, no máximo. E é uma Rika bem mais fofinha ainda do que ela já é. E ele chega então, e esse morador que vai ser o guia dele chega também. E quando ele vê a Rika, ele chama a Rika de Rika-sama e tal. E quando a Rika fala com ele, ela chama ele pelo nome, sem nenhum honorífico. E que deixa a Kazaka um pouco surpreso, porque uma menininha tão pequena falar com alguém mais velho sem nenhum honorífico e uma pessoa mais velha chama ela de Sama, um honorífico tão... que mostra tanta reverência. E ela decide então ir com ele para mostrar a cidade junto com o morador. E parece uma Rika bem curiosa, bem divertida, vamos dizer assim. É como se não estivesse ligando para nada e que até uma Rika que talvez não estivesse passando por tragédias. Ele então acaba descobrindo, conversando com ela, que ela é filha de uma das 3 grandes famílias, né, dos Furuji. E ele vai até o templo também, que tá na rota, né, das visitas. E depois de mostrar ali o templo, naquela parte onde a Rika sempre fica, ou pelo menos nos antigos, ela sempre fica olhando Hinamizawa, uma parte alta ali do Templo Furuji, onde dá pra ver, ter uma vista ampla da cidade toda. Eles estão conversando ali e de repente a Rika fala com a voz dela de adulta, a voz de 100 anos já, que ele deve voltar para Tóquio o mais rápido possível, que se ele não voltar, se ele não obedecer, uma tragédia vai acontecer. E ele fica assustado, fala até que aquela não é a Rika, que quem é aquela pessoa que tá falando ali. E logo depois a Rika dá uma desmaiada e quando ele vai ver, ela volta normal, falando com a voz dela de criança e como se tivesse sido outra pessoa que tivesse falado aquilo. Essa coisa da Rika às vezes parecer outra pessoa é um grande ponto de interrogação, porque a gente tem a voz dela normal de 100 anos quando ela tá falando com a Honey, por exemplo, que é a voz dela, e tem a voz dela que ela usa pra uma Rika Furuji de 10 anos, né? Que ela mostra só às vezes, quando ela tá muito saco cheio das coisas, ela acaba usando essa outra voz que assusta as pessoas. Porém, também tem algumas teorias de uma outra personalidade da Rika que teria ali, mas eu vou fazer um vídeo separado só pra falar disso. Então, ela usa essa voz de 100 anos e o que deixa a Kazaka assustado, mas ele não leva em consideração o que ela falou e continua a investigação, continua em Hinamizawa. Nesse meio tempo, o Ishii consegue ter uma conversa ali com a Kazaka e diz
que diz que se a intenção dele é investigar alguma coisa sobre as três grandes famílias, que ele poderia ajudar, que ele tem um informante no conselho ali das três grandes famílias que poderia dar algumas informações a ele. Ele decide então acreditar no Oishi e o Oishi leva ele até esse informante, onde ele fala sobre, sem saber que o Akazaka é da polícia e tal, só conta pra ele porque é uma pessoa que o Oishi tá indicando. Então ele fala sobre o que aconteceu no último conselho, ali das três grandes famílias. E nessa reunião, a Urio praticamente confessa que sequestrou o menino, porque eles falam sobre sequestro e ela faz uma metáfora ali que agora eles vão saber como é ter um membro da família arrancado deles, já que a vila seria a mãe deles e estão querendo arrancar isso deles. Agora eles vão saber como é o gostinho, então talvez assim eles mudem de ideia. Então isso deixa ele entender que talvez eles tenham alguma coisa a ver com o sequestro. O que deixa o Akazaka assustado, surpreso, é que ninguém sabe do sequestro. O sequestro foi deixado em sigilo, então para uma pessoa de Hinamizawa, que é bem longe da cidade grande, saber desse sequestro, só tendo alguma coisa a ver com ele. Inclusive eles falam sobre a Akazaka. Ela pergunta sobre esse agente infiltrado da Polícia Federal que veio até Hinamizawa, e as outras pessoas falam que ele tá fuxicando, né? Tá investigando, mas não tá causando nenhum problema. Ela fala que se ele for longe demais, que é uma pessoa que pode ser eliminada. Esse informante, inclusive, nem sabe que o Akazaka é uma policial federal. Ele até fala que essa pessoa estaria em apuros por estar sendo alvo dos Sonozaki e das três grandes famílias. E logo depois disso, o Oishi levam até a delegacia uma carteira, né, um cartão de identificação e uma mochila com o nome do menino. O cartão teria o nome do menino da escola e foi encontrado numa vila, numa cidade ali perto, e por alguém que estava passeando e teve que descer e acabou encontrando no mato ali essas coisas. Então eles dois decidem ir até lá para investigar. E é uma cidade bem quase que abandonada, uma cidade nas montanhas. E as pessoas só passam ali de carro. Os moradores são casas isoladas, então eles só transitam por ali mesmo. E nesse meio tempo a gente tem então o cativeiro do menino, onde ele tá num casebre de madeira com dois caras muito parecidos com os caras da Yamaino. Há uma organização ali que atua em Hinamizawa, que eu explico também nos próximos vídeos. E o menino tá ali com muita dor e eles chamam o Irie, então, que é o médico da cidade. Então o Irie vai lá e acha estranho o menino ali numa casa tão abandonada, tão afastada, com aqueles dois caras. E o menino tá sentindo dor na barriga, tem inclusive uma cicatriz na barriga que ele diz que adquiriu no acidente no ano passado. E o Irie cuida do menino ali e vai embora, apesar de achar estranho. Quando o Irie tá saindo dali, voltando pra Hinamizawa, ele encontra de carro com o Oishi e o Akazaka, que estão indo pra essa cidade. E o Irie fala pra eles que achou algo estranho naquela casa com aquele menino. E então o Oishi vai direto lá naquela casa com a Akazaka. E quando esses caras percebem que tá chegando a polícia, um sai pela janela com o menino e o outro fica pra distrair eles. Só que quando eles abrem a porta, o Oishi já rende ele. E o outro cara que tava fugindo com o menino é cercado pela Akazaka, que tava escoltando ele. E ali começa uma luta com o Oishi, o primeiro cara, e o Akazaka com o outro. O menino, ele cai no chão e eles ficam lutando ali.
nisso que o Akazaka tá lutando com esse cara, chega o segundo capanga e atira no Akazaka, dá um tiro no ombro. E quando ele tá ali pra terminar, matar, não sei, o Akazaka, o Oishi chega e rende ele. E nisso eles acabam fugindo, os dois acabam fugindo e eles recuperam o menino. Depois disso, então, o Akazaka é levado pro hospital, né, por conta do tiro. E o Oishi vai lá visitar ele e conta que o menino foi liberado. Já tá de volta com o avô e tal, com o ministro, e que as ações deles não teriam diferença se eles não tivessem feito nada, porque já havia uma negociação entre o ministro e o Sonozaki, e que de qualquer forma o menino seria libertado, e que em troca da libertação do menino, o ministro retirou o apoio dele na construção da represa. Então já estava rolando um acordo ali entre eles e o Sonozaki. E esse sim é o motivo de Hinamizawa ter ganhado a guerra da represa. Não foi pelas manifestações, não foi pela resistência dos moradores em não querer isso, e sim pela ação do Sonozaki, que agiram de uma forma mais drástica ali, sequestrando alguém importante para uma pessoa que tinha poder de impedir a guerra, de impedir a construção da represa. Foi esse o motivo deles terem ganho. Nessa conversa também o Oishi fala que acha que existe alguma organização secreta, armada, em Hinamizawa, devido a algumas coisas que já aconteceram, inclusive a esse tiro que o Akazaka leva, porque foi num lugar muito preciso. Ele acha que esses caras não eram qualquer pessoa, eram pessoas treinadas. E ele não estava errado, realmente são pessoas da Yamaino, que é explicado em alguns outros capítulos. Bem, ali então, no meio da noite, o Akazaka sai e tenta achar um telefone ali no hospital para ligar para a mulher dele. E todos os telefones ali ao redor dele estão com fio cortado. Ele sai, vai tentar no orelhão, que também tá com fio cortado. E então, quando ele olha para trás, tá a Arika ali perto dele. E ele pergunta se foi ela que cortou os fios. E ela diz que não importa, porque se ele conseguir ligar, ele só vai servir para ele ficar triste. Então é melhor ele não ligar. Ele não entende, obviamente, o que ela tá falando. E ela chama ele para ir até o Templo Furuji, que tá tendo a Tanagashi, aquela é a noite da Tanagashi desse ano. E ele aceita, ele vai até o templo com ela, e é um Atanagashi ainda, não um festival, né? É só algumas pessoas bebendo e comendo em algumas mesas, assim, ali só numa partezinha do Templo Furuji. Não é o festival que a gente está acostumado a ver, com barracas, com apresentações, com brincadeira, essas coisas. É só mesmo pessoas comendo e bebendo, e Erika fala que é bem chato esse Atanagashi e tal. Depois disso, a Arika leva ele de novo até aquele lugar que tem a vista ali, que dá pra ver Hinamizawa toda. E ela narra pra ele as sequências de morte que vão vir dos 5 anos de Atanagashi, inclusive a dela em 83. E ela fala que não quer morrer, mas já tá decidido, não tem nada que ela possa fazer. E ele não entende, né, de novo, e acha que é alguma brincadeira dela, ou não sei. Ele fica sem entender, mas ela descreve certinho todos os acontecimentos, quem vai morrer em cada ano, quem vai desaparecer, inclusive a dela em 83. Depois disso, a gente tem um reencontro ali do Akazaka com o Oishi já anos depois, inclusive anos depois de 83. O Oishi já tá bem velho, o Akazaka é mais velho também. O Oishi já se aposentou e tá vivendo fora de Hinamizawa. Então eles se encontram ali no aeroporto e vão conversar algumas coisas. E nesse encontro, o Akazaka fala então que queria encontrar com o Oishi para tirar algumas dúvidas e para falar algumas coisas. Ele conta que a mulher dele morreu e mostra uma foto da filha dele, que deve ter uns 6 anos, talvez, uns 10, não sei. E ele conta que a mulher dele morreu, né? Em 1978,
no dia do Atanagashi, no dia que ele tentou ligar para ela, onde os fios estavam cortados. Ela morreu nesse dia. Ela teria ido até o terraço do hospital, que ela dizia que se sentia mais perto dele quando eles estivessem sobre o mesmo céu, então ela sempre ia pro terraço e ficava ali olhando pro céu, pensando nele. E nesse dia ela fez isso de novo, só que quando ela voltou e ela foi descer a escada, ela caiu da escada e tiveram que fazer um parto de emergência e conseguiram salvar a menina, mas ela morreu. E ele se culpa então porque ele lembrou do aviso da Arika sobre voltar para Tóquio, senão uma tragédia ia acontecer, e que se ele tivesse voltado, ela nunca teria ido até o terraço. E inclusive também todas as mortes que ela narrou aconteceram, inclusive a dela em 83, e ele conta isso pro Ishii, então ali, primeira vez que ele fala isso pra ele, e ele se culpa que ele deveria ter acreditado nela, e que acha estranho a Arika saber de tudo que ia acontecer, inclusive da própria morte, e o Ishii contesta porque se ela sabia por que ela não pediu ajuda ou não saiu dali. E ele pensa ali então que ela pediu ajuda sim, pediu ajuda pra ele. Ela pediu ajuda pra Akazaka naquela vez que ela contou tudo e disse que não queria morrer. Só que como ele não conseguiu acreditar no que ela estava falando, ele não teve como ajudar, e agora sim, anos depois, ele se sente ali culpado por não ter conseguido ajudar ela. E o Akazaka diz então que se ele pudesse voltar atrás, se ele pudesse voltar no tempo, ele teria ouvido os avisos de Arika e voltado para Tóquio, né, evitado a morte da mulher e inclusive ajudado ela a não morrer também. Aí a gente começa a entender como que acontece, o que acontece, como a Arika morre nesses 100 anos. Ela morre sempre da mesma forma, sempre pelas mãos da mesma pessoa, e ela nunca consegue lembrar. Eu falei um pouco dessa coisa da Arika, das mortes da Arika, da conexão dela com a Hanyu, que também é pouco mostrado em Higurashi-Go, e do porquê dela não sair de Hinamizawa pra poder tentar evitar a própria morte e por que ela nunca consegue. Eu falei dessas coisas num vídeo onde eu expliquei as principais coisas ali sobre a Arika e os 100 anos dela. Eu vou deixar aqui no card também. Eu acho interessante conseguir ver, porque eu não vou explicar de novo aqui, não vou entrar muito em detalhes, mas para poder entender essa parte da morte da Arika, porque ela sempre morre, durante 100 anos ela sempre morre da mesma forma. Não do jeito que tá em Go, porque em Go já é outra história. Já ela não morre da mesma forma que ela sempre morreu. São códigos diferentes, são Hinamizawas diferentes. Então, nessa primeira temporada ela morre sempre da mesma forma. Então, nesse capítulo a gente começa a entender como que é, o que acontece quando ela morre. E o Akazaka fala então que em 1983 um gás sai do pântano da vila e meio que envenena todos os moradores durante a noite, e todos foram encontrados mortos enquanto dormiam, e foi um massacre. Pouquíssimas pessoas sobreviveram, praticamente morreu a cidade toda. E o Ishi fala que nessa noite, um pouco antes desse gás ser solto, né, desse gás ficar aí pela cidade, o corpo da Arika foi encontrado morto no templo Furuji, de uma forma bem pesada, uma morte bem trágica ali. Encontra o corpo dela no templo Furuji, que eu também não vou entrar em detalhes agora, e eles ficam ali discutindo então o que teria acontecido e quem teria matado a Arika, e que acham estranho esse gás ter vindo do nada, ali do pântano, e matado todo mundo. E a cidade então, até os dias que eles estavam ali conversando, que foram anos depois de 83, a cidade está isolada, como se estivesse numa permanente quarentena, ninguém pode entrar lá, devido ao massacre que aconteceu. E esse é o primeiro fragmento, né? Onde o Akazaka aparece, o primeiro capítulo onde ele aparece.
E quando a Arika é bem novinha, né? Uns 6 anos, pelo menos, de aparência. Mas ali, nesse capítulo, ela já tinha vivido vários fragmentos, já tinha vivido vários anos. O exemplo disso é ela saber as mortes que viriam, então é porque aquele não era o primeiro fragmento onde ela passou pelas mortes. Como eu expliquei nesse vídeo, que eu deixei no card também, ela volta, ela pula de fragmentos em fragmentos, mas nem sempre ela volta no mesmo ano, nem sempre ela volta em 83, às vezes ela volta perto de quando ela nasceu, ou em 78, quando começou a guerra e as mortes. Fica variando muito de quando ela volta, então ela sempre pensou isso, que ela tenta aproveitar o tempo que ela tem antes que chegue 83. E nesse episódio a gente consegue entender quer dizer, consegue dar umas pistas do que acontecem ali depois. Porque a gente tem as tragédias que acontecem com os amigos dela, que surtam de formas diferentes, de formas isoladas em cada fragmento. Mas nem eles, depois disso, não mostram o que acontece na maioria dos fragmentos. Só que em todos os fragmentos onde os amigos dela surtam e matam alguém ou matam algumas pessoas, mais pra frente, alguns dias depois, ela também é morta. E depois que ela é morta, acontece esse massacre com a cidade. E tudo tá ligado devido a coisas das pessoas que querem matar a Arika. São ações dessas pessoas que fazem a situação ficar desse jeito. E essa parte toda de endemia, a conspiração para matar a Arika, eu vou trazer tudo junto num próximo vídeo. Acho que sem ser o próximo, o outro. Para poder ficar tudo bem explicadinho dessas partes. Além dessa relação que a Arika e a Akazaka tiveram, assim, de amizade, de proteção, ele volta também no fragmento, o único fragmento que ela consegue felicidade na missão antiga. Ele volta e é um grande aliado dela nessa luta que eles têm para conseguir evitar a morte dela. Então, por isso, devido a essa relação que eles têm, ela fica tão surpresa quando ele aparece em Go. Ela fica tão feliz, no caso, quando ele aparece em Go, que ela acha que ele tá ali pra ajudar ela, e acaba que acontece totalmente ao contrário, devido às ações da Satoko. Mas fica aí agora explicado a relação dela com a Akazaka, e que a Akazaka é uma pessoa muito boazinha, não é o que apareceu em Go. Estou aqui então limpando a reputação de Akazaka. Por favor, que quem não assistiu o antigo acha que ele é uma pessoa ruim. Não é. Agora falando da segunda aparição do Akazaka no Higurashi antigo, Higurashi Kai agora, na segunda temporada de 2007. É um episódio só, onde a gente tem uma situação parecida com essa. Um cenário pós-desastre, pós-massacre, depois da cidade ter sido dizimada por esse gás. Se passaram 30 anos depois desse massacre, então a gente tem um Akazaka bem mais velho, aparentando ter ali uns 40, 50 anos, e o Oishi muito, muito mais velho, parecendo ter uns 70, 80. E eles voltam em Namizawa, que agora, depois de 30 anos de isolamento, ela pode ser habitada de novo, pode ser visitada, mas tá tudo de uma forma bem abandonada, as casas, aparência bem de cidade abandonada. Eles voltam lá, e esse é o episódio continuação, que seria uma continuação pós-fim ali do capítulo onde eu expliquei que a Arena surta e sequestra as crianças na escola, que foi esse último capítulo que eu fiz vídeo. E depois dali de tudo que aconteceu, esse capítulo da Arena terminou com o Oishi falando pra Arika sobre o desaparecimento da Takano e a morte do Tomitaki. E ali eles não concluem o que acontece depois. Então agora a gente já sabe que depois daquilo tudo, provavelmente não, a Arika morre naquele ano. E depois tem o desastre onde a cidade toda morre. Então a cidade fica isolada, e é o que acontece em todos os fragmentos após a morte da Arika. Apesar de não mostrarem todos os fragmentos e o que acontece no final, sempre é assim. Depois da morte deles, a Arika morre
E depois da morte da Rika tem um desastre onde a cidade acaba e fica isolada por anos, acabando com a história de Hinamizawa. Nesse fragmento é um pós-continuação ali, é uma continuação ali depois desse episódio da arena. Então eles dois vão, o Oishi e a Kazaka decidem ir lá visitar a cidade e eles passam por algumas partes características dali da cidade, onde aconteceu algumas coisas. Eles passam primeiro pelo pântano, que foi drenado logo após o desastre pelo exército e tal. E o Akazaka tenta explicar ali pro Oishi. Na verdade, tá o Akazaka, o Oishi e mais uma pessoa que é um subordinado do Akazaka. E eles dois vão tentando explicar para essa pessoa o que eles acham do que aconteceu ali. Eles começam a duvidar desse pântano que foi drenado logo após o desastre, né? Uma coisa venenosa talvez não deveriam ter chegado perto. Eles acham que é algo para como eliminar provas ali, de que alguém talvez fosse tentar testar o material do pântano para ver se realmente era tóxico e não teria mais pântano para ser testado. Eles visitam também a clínica de Rie, que tá toda ruim, caindo aos pedaços, destruído sim, o cenário de local abandonado e a cidade está inteira assim. E o Akazaka fala que tem um relatório chamado Relatório 34, que teria sido escrito pelo Takano, onde conta uma versão diferente do massacre, das coisas que aconteceram. E essa versão é a que eu contei nesse capítulo da Arena, que é a versão que ela contou para a Arena, que fez todo o surto da Arena naquele capítulo, onde ela fala que alienígenas vieram e contaminaram a cidade. É uma história bem surtada que ela conta pra Arena e que eu expliquei nesse outro vídeo, então dá uma olhadinha no vídeo. E esse arquivo, essas anotações que ela deu pra Arena estão intactas até hoje e foram parar nas mãos do Akazaka. Ele leu e acredita em parte no que está acontecendo. Ele não acredita nas partes muito fictícias que ela colocou, mas ele acredita que talvez o desastre não tenha sido algo acidental e sim algo causado pela forma que eles abafaram o acontecimento. Esse episódio, então, seria ali 30 anos depois desse episódio 26 da primeira temporada. Seria 30 anos depois aos acontecimentos desse episódio 26. Eles acham que essa história de ter sido um massacre foi algo criado pelo governo para abafar algum outro fato que ele não consegue entender, não consegue saber qual. E ele volta ali também por muito remorso, talvez, de não ter conseguido salvar a Rika e a esposa dele. E eles vão, então, depois dali, visitam a escola de Hinamizawa. E na escola tem uma visita que eles chamaram ali pra essa visita em Hinamizawa. Eles chamaram a Arena. A Arena, sim, foi uma das poucas sobreviventes ali dos principais, a única. E ela tá adulta, deve ter, então, uns 30 e poucos anos, 40 anos. E é uma arena muito diferente da que a gente via, uma arena muito triste, muito aérea. E o Oishi conta que ela passou anos num hospital psiquiátrico devido às coisas que aconteceram, que afetaram ela. Talvez depois do sequestro, as coisas que ela fez, ela pode ter sido levada para algum hospital para fazer algum check-up ou alguma sessão, alguma terapia, e nisso ela acabou estando fora da cidade na noite do desastre. Isso é uma hipótese minha, mas é o que parece ter acontecido, já que ela foi uma das sobreviventes. Para ela ser sobrevivente, provavelmente ela não estava na cidade, senão ela não teria sobrevivido. E ele conta então que ela passou anos nesse hospital. E ele pede para ela contar um pouco do que ela lembra daquela época. E ela diz pro Ishii que ela já contou tudo naquela época para ele. E ele até pede desculpa pra ela, que ele não acreditou muito naquela época, que parecia uma história muito fantasiosa.
mas que no final ela estava em parte certa, que realmente teria um desastre ali que mataria todos, não do jeito exatamente que ela estava pensando, mas teve um desastre. E o Ishi tenta tirar dela ali alguma pista, alguma coisa que ela possa ter visto, que mostra quem estava por trás disso tudo. E ele pensa na Mion, já que era uma Sonozaki, que eram os principais suspeitos da arena na época, e ela acha que não. Ela diz que, pensando melhor depois desses anos, ela viu que a Mion não tinha nada a ver com isso, mas que ela acha que a Erika tinha alguma coisa a ver. Com certeza ela diz que com certeza ela sabia algo do desastre ou algo dos responsáveis. Porque nesse capítulo, de novo, é uma referência desse capítulo, então você tem que assistir, senão você não vai entender. Naquela cena onde ela tá no lixão, naquela vanzinha que ela gosta de ficar, naquela noite que ela encontrou o Kate e disse coisas do passado pro Kate, momentos antes dela surtar, antes dela encontrar o Kate, ela encontrou a Rika. E isso não é passado no capítulo em si, só agora nessa partezinha de continuação. Ela fala que a Rika estava lá, mas era uma Rika que ela não conhecia. E essa Rika que fala com voz de adulta e um pouco má também, né? Ela fala que já tá cansada dessa Hinamizawa, que quer pular pra próxima. E ela, na verdade, ela vai com uma seringa, provavelmente com essa cura que o Urie fez. Que injeta na Satoko, não uma cura, mas um soro que retarda um pouco, diminui um pouco o surto. Então ela foi com essa injeção provavelmente pra colocar na Arena, e a Arena não quis, não aceitou. Aí ela então fala que tá, já que ela não quer, então já tá cansada, faça o que você tem que fazer, porque eu já tô cansada dessa Hinamizawa, ou seja, já que você não vou conseguir te curar, então faz logo o surto que você tem que fazer pra todo mundo morrer e eu pular pra próxima. E isso assustou a Arena, e ela lembra disso até hoje e fala que provavelmente a Rika sabia de alguma coisa sobre os acontecimentos que viriam. Ela fala também que de vez em quando essa Rika estranha, que não parecia Rika, aparecia para eles. E o Akazaka concorda, porque ela também já tinha falado assim de forma diferente com ele. A Arena fala também que ela estava muito transtornada naquela época devido às coisas que ela estava passando com o pai dela em casa, e que por isso talvez ela tenha ter feito aquele surto todo, e ela se arrepende por ter feito todas aquelas coisas, o sequestro e as coisas que ela fez naquele dia. E o Ishi fala que ela não estava totalmente errada, que tinha alguma verdade no que ela estava tentando buscar. E ele fala também que logo depois desses dias do sequestro, o Irie, o médico, é encontrado morto. E depois a Rika é encontrada morta, e depois tem o massacre. Essa é a sequência de coisas que acontecem após as tragédias habituais que a gente vê, de pessoas aleatórias surtando. Depois disso, Irie morre, é encontrado morto, a Arika é encontrada morta, e depois tem o massacre, e a cidade é isolada e acaba Hinamizawa. É assim todos os fragmentos onde a Erika morre. Porém, a gente nunca tem essa possibilidade de saber o que aconteceu depois, ou de ver algum sobrevivente falar. E esse é o único capítulo que tem isso, que tem alguém anos depois falando sobre o que aconteceu. A Arena então tem umas lembranças ali de como ela era feliz quando ela vivia ali com os amigos, e que ela diz que tem saudade dessa Hinamizawa radiante em que ela vivia, já que olhando ali ao redor dela tá tudo destruído, e a gente vê que ela não teve uma vida feliz depois disso, que ela cresceu uma pessoa triste e tem vivido assim, inclusive com problemas psicológicos, enfim. E o Akazaka também diz ali que ele lamenta não ter conseguido salvar a Rika e talvez toda a cidade de Hinamizawa. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu consegui explicar um pouco mais sobre a história do Akazaka e as partes que ele apareceu. Não é essa pessoa que a gente vê em Go, tão fria, e agora a gente entende um pouco porque da felicidade da Rika em ver ele quando ele aparece em Go.
E também conseguimos ver um pós-fim ali de um fragmento, pelo menos nesse fragmento a gente consegue ver o que acontece depois. E isso já é estruturando um pouquinho do que acontece nessas mortes da Rika. Nos próximos vídeos eu vou trazer explicado, a gente vai ver dentro, pela visão da Rika, o que acontece ali pouco tempo antes dela morrer e vai descobrir quem mata ela, o porquê disso. Vou explicar também um pouco mais sobre essa endemia, o porquê da Rika nunca fugir de Hinamizawa e outras coisas que compõem esses mistérios. E também trazer o fragmento que ela consegue a felicidade, consegue o fragmento feliz, e nesse fragmento a casaca também volta, que também é um episódio bem emocionante que eu trago depois. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem alguma dúvida ou quer comentar qualquer coisa a respeito desses fragmentos, desses capítulos que eu falei aqui hoje, deixe nos comentários aqui embaixo. Me segue no Instagram também, @carolsuan. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, que vai ter muita coisa sobre Higurashi ainda. E é isso. Obrigada pelo seu apoio. Matane.